Olá, queridos. Hoje é segunda-feira. Nós estamos aqui junto para mais um estudo da Palavra de Deus. E o estudo de hoje, ele está ali em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 13. Você pode estudar aí, tem muita lição para nós tirarmos dessa passagem. E o tema de hoje é: temos um tesouro valioso. Nós temos um tesouro valioso. Você não é um tesouro valioso e nem eu, mas eu e você temos um tesouro valioso. E o texto que nós vamos ler está no versículo 7 e nós vamos começar a meditar nesse ciclo de estudo do discipulado. Versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, eu e você somos vaso de barro. O poder e o tesouro que você é de Cristo Jesus. Não vem pelos seus méritos. O apóstolo Paulo, ele faz uma imagem do seu ministério e ele tem a consciência que tudo aquilo que ele operava era obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que na antiguidade os vasos de barro ele era feito para guardar mantimento, então você poderia guardar coisas valiosas como também coisas mais simples. Nós temos exemplo ali dos manuscritos que foi achado ali no Mar Morto, que ficou guardado por muitos anos entre vasos de barro, ou seja, algo maravilhoso, um tesouro que é as Escrituras. E o apóstolo Paulo ele traz isso para nós, para que nós tenhamos consciência que é o poder de Deus que opera em nós. Ele diz no versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, nós somos muitas vezes atribulados, mas uma coisa nos garante, nos assegura, que nós não ficamos angustiados. Nós passamos por dificuldade, mas a angústia não faz parte da nossa vida, porque Cristo está em nós. Muitas vezes nós passamos por perplexidade, mas não desanimamos. Versículo 9 ele diz: perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Uma certeza que nós temos, que ou mais cedo ou mais tarde nós vamos ser perseguidos. Mas nós não vamos estar desamparados, porque Cristo está conosco. Nós podemos até passar por um momento de que ficamos abatidos, mas nós nunca vamos estar destruídos, porque Jesus está conosco. Mas para isso, eu e você, para que Cristo resplandeça em nós, nesse vaso de barro, muitas coisas nós temos que abandonar. Nós temos que trazer no nosso corpo sempre o morrer, a mortificação, a morte de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo seja manifesta também no nosso corpo. Muitas vezes nós temos que fazer morrer o nosso ego, a nossa carne, as nossas paixões, para que o ensinamento, a vida do Senhor Jesus Cristo resplandeça na nossa vida. Versículo 11 ele diz assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifesta também em nossa carne mortal. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, o apóstolo Paulo passou por muitos momentos difíceis, muitas vezes perigo de morte, mas ele diz que ele sempre viveu isso por amor de Jesus Cristo. Às vezes eu e você não passamos por um momento na beira da morte por perseguição, mas uma coisa nós devemos fazer morrer as nossas paixões, tudo aquilo que é contra Deus, para que Deus brilhe em nossa vida, que nós possamos ter esse entendimento e essa certeza das nossas condições, que não é mérito nosso, mas é Cristo operando em cada um de nós. Ele diz no versículo 12, da mesma maneira que somos, da mesma maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
Ou seja, o apóstolo Paulo falava que, da mesma maneira que nele operava a morte, por causa do evangelho que ele pregava, naquelas pessoas que estavam ouvindo o evangelho, estava operando ali a vida do Senhor Jesus Cristo. Porque pela obra da pregação do evangelho, pelos poderes, esse tesouro maravilhoso que estava no vaso de barro, que era o apóstolo Paulo, muitas pessoas recebiam a mensagem de Deus e operavam a vida eterna ao eles aceitar Jesus Cristo. Que eu e você temos também essa convicção e essa certeza. No versículo 13 ele diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Por isso falei, nós que cremos, também por isso falamos. Ou seja, nós devemos falar deste amor de Jesus Cristo. Nós que acreditamos, nós que cremos, porque o Evangelho é vida eterna para as pessoas que vão ouvir essa palavra. Mas muitas vezes, eu e você, como discípulo de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, ao pregarmos o Evangelho, nós vamos passar por um momento de muita tribulação, por um momento de angústia ou de tristeza, mas nunca eu e você vai estar desamparado. Jesus vai estar comigo. Para finalizar o estudo de hoje, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que existe 2 vasos. Um vaso para a honra e outro para a desonra. Eu queria que você meditasse que tipo de vaso nós estamos sendo para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. Você está sendo um vaso para a honra ou para a desonra? Porque às vezes Satanás está usando você como um vaso para a desonra. Muitas vezes nós estamos abertos às coisas de Satanás e ele está jogando todos os lixos dele, deste mundo, na nossa vida. Enquanto Jesus quer limpar este vaso de barro para encher do tesouro da salvação e da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.